Voltou muito cansado. Os campos o levaram para longe. O caroço de Tucumã o levara também. Aquele caroço que soubera escolher entre muitos no tanque embaixo do chalé. Quando voltou já era bem tarde. A tarde sem chuva em cachoeira lhe dá um desejo de se embrulhar na rede e ficar sossegado como quem está feliz por esperar a morte. Os campos não voltaram com ele, nem as nuvens, nem os passarinhos, e os desejos de Alfredo caíram no campo, como borboletas mortas. Mas para longe já eram os campos queimados, a terra preta do fogo, e os gaviões caçavam no ar os passarinhos tontos. E a tarde parecia inocente, diluída num sossego humilde, e descia sobre os campos queimados como se os consolasse. Voltava de onde começavam os campos escuros. Indagava por que os campos de cachoeira não eram campos cheios de flores, como aqueles campos de uma fotografia da revista que seu pai guardava. Ouvira Major Alberto dizer a Dona Amélia: Campos da Holanda. Chamava-se a isso prados. Alfredo estava cansado, mais cansado ainda talvez, porque perdera o caroço de Tucumã no princípio dos campos queimados. O caroço saltara da mão, então não podia compreender, nem mesmo fazia esforço para isso. Por que era que voltava mais fatigado, como que trazendo nos ombros a própria noite para o chalé? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu volto aqui para mais uma aula de literatura paraense e hoje vamos falar de prosa, vamos falar de romance, vamos falar sobre Dalcídio Jurandir, o grande escritor paraense que criou o ciclo romanesco Extremo Norte, que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, Dalcídio Jurandir é paraense da Ilha do Marajó. Ele nasceu em Ponta de Pedras, mas logo pequeno se transferiu para Cachoeira do Arari. Então é também em Cachoeira do Arari que se passa o primeiro romance de Dalcídio Jurandir, que ele talvez tenha finalizado aos 20 anos de idade, e o romance se chama Chove nos Campos de Cachoeira. Chove nos Campos de Cachoeira porque Cachoeira é Cachoeira do Arari, no Marajó. O próprio Dalcídio, né, nasceu em Ponta de Pedras, depois, muito pequeno, foi para Cachoeira do Arari, e um tempo depois foi estudar em Belém. Muito bem, o ciclo romanesco sugere algo de autobiográfico, porque o principal personagem de Chove nos Campos de Cachoeira e de quase todos os 10 romances é Alfredo. E Alfredo é um menino que vive em Cachoeira do Arari e que tem o sonho de ir estudar em Belém, de conquistar o mundo, de descobrir o mundo e de ir para a capital. Isso é uma coisa que acontece com o próprio Dalcídio. Então, aí Alfredo, ao longo do ciclo, ao longo dos 10 romances, vai ser o alter ego de Dalcídio Jurandir, quer dizer, vai ser o meu outro ideal, o meu outro perfeito, o meu substituto perfeito. Esse é o alter ego de Dalcídio Jurandir. E como é que funciona esse ciclo Extremo Norte, esses 10 romances? Ao longo desses 10 livros, exceto em um, que é no Marajó, Alfredo vai sempre reaparecer, Alfredo e alguns personagens. Então a gente acompanha em Chove nos Campos de Cachoeira, ele é um menino, e aí a gente vai acompanhando ao longo dos romances, acompanhando o crescimento de Alfredo. Então é Alfredo na infância e Alfredo na juventude. Então ele vai saltando entre os romances que vão se relacionando pela natureza, vão se relacionando pelos traços da cultura da Amazônia, quer dizer, alguns romances acontecem em Belém, outros romances em Cachoeira do Arari e em outros lugares do interior, de maneira que a gente identifica, a gente percebe essa natureza amazônica, mas colocada de uma maneira tão particular e tão íntima e tão próxima do real, do que foi a própria vida do Dalcídio, que cresceu em beira de rio, que viveu uma vida simples do interior da Amazônia, que experimentou o tempo inteiro as águas e os campos queimados de Cachoeira. A gente percebe aí o uso do lugar, o uso do regional como meio de passagem ao universal. O texto é brilhante, o texto é muito belo, como você pode ver no trecho de abertura. Esse trecho é o início de Chove nos Campos, esse trecho que eu li
É o início de Chove nos Campos de Cachoeira. Vamos a outro trecho, agora com Alfredo interagindo com a mãe, Dona Amélia. Menino feridento, dizia Dona Amélia brincando. A calma de sua mãe lavando e curando talvez viesse daquele instante do poço onde Alfredo caiu. Dona Amélia lavava umas camisas e Alfredo, que brincava tentando fazer figurinhas de barro junto à tina de roupa, escorregou para dentro do poço. Acontecera isso em Araquissauá. Dona Amélia não deu um grito, saltou e foi buscar Alfredo no fundo do poço, que era raso. Salvar o filho, e daí em diante parecia mais dela, saindo não somente da sua carne, como de seu ressentimento, que ela sempre guardava consigo mesma a respeito do outro filho que morrera afogado. Salvou o menino silenciosamente. Podia-se dizer até que o salvou como se já soubesse que havia de cair no poço e certa de que o salvaria. Alfredo voltara de novo para os seus braços como se fosse o outro também que voltasse. Não quero que conte nada a ninguém. Não conte isso nem para o seu Roberto. Ouviu bem? Estou lhe dizendo. Com que tranquilidade o salvara, refletiu, admirada de si mesmo. Muito bem, nesse romance brilhante, Chove nos Campos de Cachoeira, que provavelmente ele terminou de escrever aos 20 anos e só conseguiu publicar 10 anos depois, mais ou menos 10 anos depois, devido às suas dificuldades financeiras. Dalcídio Jurandir era um menino, quando criança foi um menino simples, teve uma vida muito pobre, muito simples. Depois, na sua juventude, vai para Belém estudar, procurando melhorias, sai do Pará, vai para o Rio de Janeiro, depois retorna, participa do Partido Comunista. Dalcídio vai ser preso mais de uma vez por conta disso, e o seu reconhecimento demorou um pouco para chegar, e aí com o reconhecimento chegou também a chance de poder publicar os livros, né? Então foi mais de 10 anos depois que saiu publicado Chove nos Campos de Cachoeira, e os romances seguintes, depois ele conseguiu editores e conseguiu publicar os livros em vida. Embora não tenha vivido tanto, Dalcídio Jurandir vai nascer em 1909, né? Um escritor paraense do século XX, talvez um dos principais escritores prosadores paraenses, e vai morrer em 1979. Mal conheceu a velhice, né? Então, como diz Benedito Nunes, ele morreu num momento muito maduro da sua escrita. Sobre o ciclo Extremo Norte, vamos ler o que nos diz Benedito Nunes, que é um dos principais críticos de Dalcídio Jurandir. O romance de Dalcídio Jurandir é uma formação plural. Cresceu por acréscimo, obra após obra. Chove nos Campos de Cachoeira, Marajó, Três Casas e um Rio, Belém do Grão-Pará, Passagem dos Inocentes, Primeira Manhã, Ponte do Galo, Os Habitantes, Chão de Lobos e Ribanceira. 10 romances ao todo, publicados entre 1941 e 1978, e que, excluindo-se Linha de Parque, de temática proletária posta em ação no extremo sul, integram um único ciclo romanesco, quer pelos personagens, quer pelas situações que as entrelaçam e pela linguagem que os constitui, num percurso de cachoeira na mesma ilha, cidade de sua infância e de sua juventude, a Belém, onde o autor viveu antes de transferir-se para o Rio de Janeiro. Desde os 20 anos eu sonhava em fazer uma obra que fosse o pensamento da juventude, declarou Dalcídio Jurandir, referindo-se a esse ciclo romanesco iniciado em Chove nos Campos de Cachoeira e pela doença interrompida no 10º volume, Ribanceira. Mal o romancista chegara à velhice, pode-se dizer que o escritor maduro, falecido em 1979, conseguiu concretizar nessa obra extensa o pensamento da juventude, o seu sonho juvenil. Então, no primeiro romance, em Chove nos Campos de Cachoeira, Alfredo vai lidar com uma juventude no interior, lá em Cachoeira do Arari, vai lidar com os conflitos, com a pobreza, com as dificuldades, com a vontade de sair dali, de ir para a cidade. Ele vai estar o tempo inteiro com um caroço de Tucumã, que
escapa da mão e rola por aí e que ele reencontra de novo, que é a própria imaginação do menino, que é a própria imaginação percorrendo os romances do ciclo Extremo Norte. Alfredo tem um irmão, Eutanásio, e Alfredo e Eutanásio vão ser os dois principais personagens desse romance. Eutanásio já é um irmão mais velho, de 40 anos, um verdadeiro niilista que não acredita em nada, que não tem fé em nada e que não vê propósito nenhum na vida e que vive atormentado, principalmente porque é sempre rejeitado por uma jovem chamada Irene, que o tortura o tempo inteiro, e por isso ele é muito magoado e vive sofrendo tormentas. Mas como dizia anteriormente, em Chove dos Campos de Cachoeira, como nos outros romances do ciclo Extremo Norte, o que a gente precisa também atentar é para essa impregnação da natureza amazônica, das águas, das florestas, dos campos e da gente amazônica nas imagens, nas passagens tão profundas desses romances. A construção psicológica dos personagens é algo brilhante em Dalcídio Jurandir. A forma densa com que ele constrói cada personagem, a forma rica de falar dessa terra e desse povo, dessa gente. Fala de uma maneira muito universal, embora muitas vezes utilize, o tempo inteiro, na verdade, utilize as coisas locais, as coisas do lugar. Então o trabalho com a linguagem de Dalcídio Jurandir é realmente formidável. Bom, e para terminar essa aula sobre Dalcídio Jurandir, eu vou mostrar para vocês algumas das edições dos livros de Dalcídio Jurandir que eu tenho aqui comigo. Primeiro eu vou mostrar Linha do Parque. Esse é o único romance, Linha do Parque, que não está no ciclo Extremo Norte. Não é um dos 10 livros, dos 10 principais livros. Esse romance se passa inclusive no sul do Brasil e é um livro muito difícil de achar. Uma vez, andando por um sebo em São Paulo, encontrei a edição de Linha do Parque e não perdi tempo. Acho que o dono do sebo não sabia o valor da obra e eu paguei R$5 pela edição. Isso há 5 anos. Agora a edição de Três Casas e um Rio, edição recente, edição nova, feita pela editora Paragrafo, um trabalho formidável que eles têm feito com as obras do Dalcídio. Eu acredito que do ciclo Extremo Norte, a Paragrafo já tenha editado 7 ou 8 livros. Eu acho que o plano é editar todos. E é um trabalho editorial muito cuidadoso. O material é muito bom, de extremo bom gosto. Traz algumas ilustrações ao começo de cada capítulo. Aqui uma rede. Realmente as edições são lindas, as edições da Paragrafo. Esse Ponte do Galo também saiu pela Paragrafo, outro do ciclo Extremo Norte. Aqui minha ediçãozinha de Ribanceira, que saiu pela Record, outro que também está no ciclo Extremo Norte. E aqui o último que eu vou mostrar hoje para vocês, Belém do Grão-Pará, a edição que é tão linda, mas está tão sofrida pela Martins, saiu. Eu preciso fazer a recuperação, restauração, porque realmente é uma edição formidável. A edição de Belém do Grão-Pará, que também pertence ao ciclo Extremo Norte. Bom, pessoal, então a missão aqui é que vocês leiam um pouco de Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, e que depois, terminada o curso, terminada a disciplina, vocês possam, então, tomando conhecimento em Chove dos Campos de Cachoeira de como é densa a escrita de Dalcídio, de como fala de nós e como interessa a nós, vocês possam, então, procurar conhecer um pouco mais sobre o ciclo Extremo Norte e sobre Dalcídio Jurandir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima. Valeu!